Eles eram os guerreiros de Cristo, mas terminaram acusados de adorar o diabo. Foram santos cavaleiros ou hereges ocultistas? E o mais misterioso, seus segredos desapareceram nas chamas ou sobreviveram até hoje. Durante mais de 2 séculos, os Cavaleiros Templários foram o braço armado da cristandade, protetores de peregrinos, guardiões dos caminhos sagrados e pilares do poder militar na Terra Santa. Mas em pouco mais de 2 gerações, uma ordem que acumulou riquezas e influência inimagináveis foi apagada da história por acusações terríveis. Por trás da narrativa de heresia, há um jogo político e espiritual ainda mais profundo. Um rei endividado, uma igreja receosa e uma ordem cuja autonomia incomodava. Nesta investigação, vamos traçar o nascimento, a ascensão e a queda dos Templários, examinando tanto as acusações quanto as pistas que sugerem uma trama muito maior. Acompanhe com atenção. A verdade raramente é totalmente clara, mas sempre merece ser buscada. Tudo começou em Jerusalém, logo após a Primeira Cruzada, no início do século XII. Entre ruínas de batalhas e a instabilidade da Terra Santa, um pequeno grupo de cavaleiros fez um juramento solene: proteger os peregrinos cristãos que viajavam até os lugares sagrados. Eram apenas 9 homens, mas liderados por Hugues de Payens, formaram a fraternidade que ficaria conhecida como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os Templários. Com votos de pobreza, castidade e obediência, viviam como monges guerreiros, unindo disciplina espiritual e treinamento militar. Sua sede ficava no monte do antigo Templo de Salomão, um lugar carregado de simbolismo bíblico. Seria apenas coincidência? Ou escolheram esse local porque buscavam algo mais? Talvez segredos esquecidos da antiguidade? Em 1129, receberam a aprovação da Igreja no Concílio de Troyes. E logo, sob apoio direto do Papa, os Templários ganharam privilégios extraordinários. Não se submetiam a reis ou bispos locais. Respondiam apenas ao Papa. De guerreiros pobres, tornaram-se uma ordem poderosa, respeitada e temida em toda a cristandade. Mas a pergunta permanece: desde o início eram apenas cavaleiros devotos? Ou já carregavam consigo segredos espirituais e conhecimentos ocultos que mudariam a história? O voto de pobreza era parte da identidade dos Templários. Mas, paradoxalmente, foi a riqueza que os transformou em uma das forças mais temidas da Europa medieval. Com doações de terras, castelos e ouro, vindos de nobres e reis, o tesouro templário crescia sem parar. Cada cavaleiro que ingressava entregava seus bens à ordem, e assim, sua fortuna aumentava em proporções imensas. Mas a genialidade dos templários estava além do campo de batalha. Eles criaram um sistema pioneiro de finanças. Um peregrino podia deixar suas riquezas em um castelo na França e retirá-las em Jerusalém, sem carregar uma única moeda pelo caminho. Era o embrião do que chamamos hoje de banco. Esse poder econômico fez dos templários peças-chave para monarcas e comerciantes. Ao mesmo tempo, sua reputação como guerreiros sagrados continuava a crescer. Nas cruzadas, eram a tropa de elite, respeitados até pelos inimigos muçulmanos. Mas à medida que sua fortuna aumentava, aumentavam também os rumores e a desconfiança. Como uma ordem que prometera viver em pobreza, podia se tornar um dos maiores poderes econômicos da Idade Média. Teriam sido apenas bons administradores, ou guardavam segredos mais profundos, herdados do Templo de Salomão. O certo é que, em menos de 2 séculos,
deixaram de ser guerreiros humildes para se tornarem uma potência autônoma, rica, armada e respondendo apenas ao Papa. E isso, inevitavelmente, os colocaria na mira da inveja de reis e da suspeita da própria Igreja. No início do século XIV, os templários eram imensamente ricos. Seus castelos e tesouros se espalhavam por toda a Europa. E foi essa riqueza que atraiu a atenção de um homem, o rei da França, Filipe o Belo. Endividado até o pescoço com a ordem, Filipe viu nos templários não apenas uma ameaça, mas uma oportunidade. Se os destruísse, apagaria suas dívidas e herdaria suas riquezas. Em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, o rei ordenou a prisão em massa dos templários em toda a França. Era o início do fim. As acusações eram terríveis: cuspir na cruz, negar a Cristo, praticar rituais obscuros e adorar uma entidade chamada Baphomet. Diante da tortura, muitos confessaram. Mas quantas dessas confissões eram verdadeiras? E quantas foram arrancadas sob dor e medo? Os registros da época relatam esses crimes, mas nenhuma prova concreta foi jamais encontrada. Teriam os templários realmente se desviado da fé? Ou tudo não passou de um teatro político, uma conspiração para destruir a ordem mais poderosa da cristandade? Essa ambiguidade ecoou por séculos. Se eram inocentes, foram mártires da ganância de um rei. Mas se havia verdade nas acusações, talvez a ordem tenha realmente guardado segredos espirituais que sobreviveram até hoje. De um modo ou de outro, a imagem dos templários jamais seria a mesma. Após as prisões em massa, os templários foram levados a julgamento. Mas esses tribunais não buscavam a verdade. Buscavam apenas confissões. Sob tortura, muitos cavaleiros foram forçados a admitir crimes que jamais cometeram. Negavam a Cristo. Cuspiram na cruz. Adoraram o diabo. Assim dizia o registro das confissões, mas eram palavras nascidas do sofrimento, não da culpa. O Papa Clemente V, pressionado por Filipe, tentou resistir, mas acabou cedendo. Em 1312, a ordem foi oficialmente dissolvida. 2 anos depois, em 1314, o último grão-mestre, Jacques de Molay, foi condenado à morte. As chamas consumiram seu corpo, mas não sua voz. Antes de morrer, dizem que ele lançou uma maldição. Papa Clemente, Rei Filipe, em menos de 1 ano, comparecereis diante de Deus para responder por vossos crimes. E o inacreditável aconteceu. Ambos morreram pouco tempo depois. Coincidência? Vingança divina? Ou apenas mais uma lenda criada pelo medo? De toda forma, com a execução de Molay, as cinzas dos templários se espalharam pelo vento, e seus segredos jamais voltaram a ser revelados. Com a queda da ordem, muitos acreditaram que tudo havia terminado. Mas os templários nunca desapareceram por completo. Seus símbolos, seus segredos e suas lendas sobreviveram ao tempo. Alguns dizem que, durante sua estadia em Jerusalém, os cavaleiros escavaram sob as ruínas do antigo Templo de Salomão. O que encontraram lá? Relíquias sagradas? Manuscritos ocultos? Ou apenas histórias que o tempo transformou em mito? Outra lenda fala do Santo Graal, o cálice usado por Cristo na última ceia. Para alguns, os templários o encontraram e o guardaram em segredo. Para outros, o Graal não era um objeto, mas um conhecimento espiritual, um poder capaz de transformar aquele que o compreendesse. Há também quem acredite que parte da ordem sobreviveu na clandestinidade, espalhando seus símbolos e rituais em sociedades secretas, rosacruzes, maçons,
e até organizações modernas que reivindicam sua herança espiritual. Seria coincidência que tantos símbolos maçônicos ecoem os emblemas templários? Ou seriam rastros de uma tradição que jamais foi extinta? Mesmo sem provas definitivas, a ideia de templários ocultos resiste até hoje, como se sua destruição não tivesse apagado sua chama, mas apenas espalhado suas brasas pelo mundo, prontas para reacender, sempre que o mistério for invocado. Foram guerreiros santos ou hereges ocultistas? Inocentes vítimas de uma conspiração ou guardiões de segredos que jamais deveriam vir à tona? O destino dos templários ainda divide estudiosos, teólogos e místicos. O que sabemos é que sua queda não foi apenas fruto de fé, mas também de política, ambição e medo. Se eram culpados, deixaram uma herança sombria, de rituais e segredos perdidos no tempo. Mas se eram inocentes, foram mártires de um sistema incapaz de tolerar a força daqueles que acreditavam com liberdade. Os templários desapareceram oficialmente da história, mas a verdade nunca foi completamente silenciada. Ela sobrevive nas lendas, nos símbolos e nas vozes que continuam a ecoar até hoje. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que eles possuíam, mas o que nos deixaram como lição. Porque quando a fé é usada para subjugar e o poder se esconde atrás do nome de Deus, as fogueiras nunca se apagam. Elas apenas mudam de forma e continuam a arder silenciosamente no coração da humanidade. A história dos templários nos lembra que o poder pode mudar de forma, mas a estratégia continua a mesma: controlar pelo medo e silenciar quem ousa questionar. É por isso que investigar o passado não é apenas conhecer a história, é entender os mecanismos que ainda moldam o presente. Se essa jornada despertou em você novas perguntas, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe esta investigação. Aqui, buscamos a verdade que o tempo tentou esconder. E se você deseja construir uma base sólida no entendimento da Bíblia e da fé cristã, conheça o curso Teologia Elementar, um estudo introdutório, simples e acessível, criado para quem quer compreender de forma clara os fundamentos da teologia. Obrigado por acompanhar esta trilogia até o fim. E lembre-se, o maior perigo não é o fogo que consome, mas o silêncio que nos faz esquecer. Até o próximo mistério.